aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Entrar no reino dos céus. É necessário carregar uma cruz, que é do nosso tamanho. Jesus, ele foi para uma cruz a qual não pertencia a ele, mas a cruz que é nos dada é do nosso tamanho. Então nós temos consciência que podemos suportar e podemos superar essa cruz. E como podemos fazer isso? Obedecendo a palavra de Deus, apartando-se de todo mal, de todo tipo de pecado. Dessa forma, nos santificando cada vez mais. Meu Deus. E essa palavra já começa acerca dos covardes. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma espada de dois gumes. Primeiro ela perfura em quem está pregando, para depois perfurar quem ouve. E é necessário vencer a timidez e a covardia, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. É necessário estar firmado na palavra e suportar as afrontas do diabo. Os dias são difíceis, mas não podemos nos acovardar. No livro de Juízes, capítulo 7, versículo 3, Gideão vai convocar os seus homens, mas Deus, ele fala para Gideão: aos covardes e aos tímidos que eles voltem. E daquele número, 22.000 voltaram, e apenas 10.000 permaneceram com Gideão. A covardia tem levado muitos à queda, tem levado muitos a desprezar a palavra. A gente vê que quando a gente estava no mundo, a gente tinha disposição para fazer tantas coisas e não está nem aí para o que os outros falavam, mas quando a gente fica agora se converte ao Evangelho, dá uma covardia, uma timidez. E essa timidez não é de Deus, mas o diabo, ele usa desses artifícios para que a gente não pregue a palavra. Porque os profetas do passado e até os apóstolos de Cristo tiveram que ser corajosos, tiveram que ter intrepidez no coração para levar o Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho não agrada os ouvidos. O verdadeiro Evangelho são para poucos. Jesus, ele pregava o verdadeiro Evangelho porque era a verdade. E de tantos que o seguiam, só ficaram os 12 apóstolos, porque não suportaram a palavra pregada por Jesus. E é nos dias de hoje. São poucos os que permanecem para ouvir o verdadeiro Evangelho. E é por isso que a igreja não está lotada, porque não é teologia de prosperidade, porque não é motivacional, porque não é aquilo que o povo quer ouvir, mas é aquilo que o povo precisa ouvir. Então devemos abandonar essa covardia. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, Mordecai, ele vai ser bem incisivo para Esther, para que ela venha a não se calar, porque se ela se calasse, livramento viria de outra parte para os judeus, e ela e a família dela pereceria. E ela diz: sei que é lei, quem se apresentar diante do rei pode morrer. Mas ela fala: se perecer, pereci. Então devemos estar dispostos a dar a nossa própria vida, se possível for, pelo Evangelho. Porque Jesus, ele diz em Apocalipse 2:10: aquele que perseverar até a morte, esse sim herdará a coroa da vida. Aleluia. Porque o Evangelho, ele vai ser para que venhamos
a dar a nossa própria vida por Ele. Por quê? Porque aquele que amar mais o seu próximo, mais o seu pai, sua mãe, e aquele que não quiser levar a sua cruz, não é digno de Cristo. Então, é necessário. O sofrimento aqui, meus irmãos, ele é passageiro. O sofrimento aqui é doloroso, mas ele vai passar, vai ter um fim. E quando chegar esse fim, será a eternidade. Uma vida com prazeres que nem imaginamos como será. Mas que ao desfrutar desses prazeres celestiais, nós esqueceremos num piscar de olhos de todo o sofrimento. Então é necessário abandonar a covardia, abandonar a timidez, porque isso vai barrar o chamado de Deus, que Deus tem para a nossa vida. E também aqui na palavra vai falar acerca dos incrédulos, mas acerca dos incrédulos é um dos pilares do foco de hoje. Eu vou deixar para a próxima. Então fala aqui dos abomináveis. São tantos os pecados, mas tem esses que são pecados detestáveis aos olhos de Deus. Pecados que provocam ainda mais a ira de Deus. A mentira é um deles. Aquele que coloca contenda entre os irmãos também é um pecado abominável aos olhos de Deus. O divórcio também é abominável aos olhos de Deus. Assim como tantos outros que a Bíblia cita. Para que venhamos a nos apartar desses pecados. Lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 19, diz que aquele que tapa os ouvidos ou desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração se torna abominável a Deus. Aquele que não quer saber da palavra, não quer obedecer ao que Deus pede, infelizmente, ele está sendo caído na sua própria cova. Então devemos buscar a santidade, devemos olhar para Cristo, seguir os passos do Mestre, porque Ele foi o exemplo perfeito a ser seguido. Já foi falado aqui que não devemos confiar no homem, porque o homem é falho, mas confiemos em Cristo, porque Ele sim foi fiel e justo até o fim, e ressuscitou dentre os mortos, para também nos proporcionar a vitória sobre a morte. Também vai falar acerca dos assassinos. Assassinos esses, a qual nos diz o 6º mandamento de Deus: não matarás. Mas esse matar não significa apenas você cometer um homicídio fisicamente contra alguém. Não é isso. Porque Jesus, Ele já nos ensinou acerca desse mandamento mais profundamente. Aquele que odiar o seu próximo, já o matou no seu coração. Aquele que odeia seu irmão, não pode amar a Deus a quem não vê, se ele odeia a quem ele vê. Porque ele se torna mentiroso. E amar ao próximo é necessário. É um dos instrumentos que devemos ter na nossa vida, independente da perseguição, independente da calúnia, independente da afronta, porque Satanás é ele que age na vida dos nossos irmãos. Efésios 6 diz que nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quando o nosso irmão ele vem nos atacar, é porque ele está sendo usado pelo inimigo. E devemos amar a ele, orar pela vida dele, para que ele se liberte das mãos do diabo, para que ele venha a ser também instrumento nas mãos de Deus. Então, não é fácil amar o próximo quando ele nos odeia, mas é uma das demonstrações de amar a Deus também acima de todas as coisas. Porque é muito fácil amar quem nos ama, mas o verdadeiro desafio
E demonstração do nosso amor para com Deus é amar aquele que nos odeia. Porque o perdão é necessário, perdoar 70 vezes 7 e lançar fora de nós esse mal que nos corrói, nos consome. Mas amemos o nosso próximo. Também vai falar acerca dos impuros, acerca desses aos quais pensam que o próprio corpo são deles mesmos, mas a palavra nos diz que fomos comprados por um alto preço. Esse corpo a qual nós possuímos não é de nós, mas é daquele que nos comprou. E muitos acham que podem fazer o que bem quer do próprio corpo, acham que podem se prostituir, acham que podem ficar com um, com outro, pensam que isso Deus aceita, mas Deus ele quer fidelidade, Deus ele quer casamento, e não é só casamento entre mulher e marido, quer dizer, esposa e marido, mas é casamento entre nós e Deus. Ele quer aliança, ele quer fidelidade, porque é necessário obedecer ao que ele nos pede. Mas essas impurezas também falam acerca daquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo. Hoje o conhecimento, como diz em Daniel, a ciência se multiplicou, o conhecimento se multiplicou. Está tão fácil saber o que é que nos faz mal. E ainda assim a gente tem plena consciência de que aquilo não faz bem para a nossa saúde. Mas mesmo assim eu sou teimoso e eu vou injetar aquilo no meu corpo. Eu vou consumir aquilo. E aí vem as consequências depois. Aí depois a gente não sabe porque a gente ficou doente. Depois a gente não sabe porque a gente está fraco. E não é só fraco fisicamente, mas também espiritualmente. Aquilo que a gente consome é o que vai nos dar força, é o que vai nos fazer caminhar, ter uma jornada com Cristo. Por isso porque Deus ele é tão maravilhoso, essa Bíblia Sagrada, ela é um manual de instruções para o ser humano. Ela vai nos dizer cada coisa que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas a desobediência, como está em Deuteronômio, vai dizer: a desobediência gera o castigo, gera a punição. A obediência gera a bênção, gera a vida. E é tão simples a gente entender isso, mas a gente é teimoso. Vemos que Deus falou para Moisés: fala a rocha e ela vai dar água. Vemos que Deus ele deu ordem aos corvos do céu para alimentar Elias. E nós, seres racionais, não obedecemos à voz de Deus. É incrível como uma rocha, como um animal, obedece a Deus, e nós, seres racionais, não obedecemos. Então, Deus ele quer a obediência. As curas a qual ele vai proporcionar ao seu povo é através de obediência. É através do abandono do pecado. E é agora onde eu vou entrar na mensagem principal, a qual fala acerca dos incrédulos, dos feiticeiros, dos idólatras. E aqui, meus irmãos, é evidente que a feitiçaria, ela é abominável aos olhos de Deus. Isso é bem claro na Bíblia. Mas essa palavra feitiçaria, ela tem algo mais profundo, uma revelação mais profunda para nos dar nessa noite. A palavra feitiçaria, ela vem do grego, que significa farmaqueia. E por incrível que pareça, e não coincidência, porque não existe coincidência, a palavra farmaqueia, ela também
foi usada para construir outras palavras, como por exemplo, envenenamento e a palavra farmácia. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, também vai nos dar uma revelação acerca da feitiçaria, que a rebelião contra Deus é considerado pecado de feitiçaria. E através dessa palavra feitiçaria, que vem do grego farmakeia, o que é que Deus tem a nos dizer? Através da nossa prostituição, acerca dos ídolos desse mundo, acerca da nossa incredulidade para com Deus, a gente faz uso dessas feitiçarias, porque Satanás, ele é astuto, ele é um ser milenar. Então os planos dele são bem minuciosos. Ele faz coisas que nem imaginamos, mas Deus está sempre à frente para nos guiar pelo caminho, para nos desviar do erro. Então a palavra feitiçaria, farmakeia, é algo muito importante a ser destacado aqui, porque é algo grave e sério que estamos passando nos dias de hoje. O povo está se prostituindo, o povo está se envenenando. Com o quê? Com a farmaqueia, com a farmácia. Eu vou dar alguns exemplos do que Deus quer falar aqui. Livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, diz que o rei Asa, ele ficou gravemente enfermo de uma doença mortal, uma doença dos pés. Mas na sua enfermidade, ele não foi buscar a Deus, ele foi buscar os médicos. E depois dele ter adquirido aquela doença, passou-se 2 anos com aquela enfermidade e ele pereceu, porque confiou mais na força do homem do que na de Deus. Mas temos também um exemplo diferente. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, Ezequias, ele fica gravemente doente também, de uma doença mortal. E Deus usa Isaías para ir até lá nele, para entregar a mensagem da parte de Deus, de que era para ele colocar a casa em ordem, de que ele morreria. E o que foi que Ezequias fez? Ele não foi buscar remédio, ele não foi buscar médicos, nem outro tipo de auxílio sequer. O que ele fez foi virar-se para a parede e colocou a sua oração perante Deus. Começou a se humilhar na presença de Deus, clamar, pedindo misericórdia, para que Deus viesse a lembrar dos feitos que ele fez. E a partir daí, Deus fez o milagre e curou. No versículo 5, Deus diz: eu te curarei. Aleluia. E assim, com essa cura, deu mais 15 anos de vida para Ezequias. E também vemos outro exemplo, livro de Marcos, capítulo 5, versículos 25 e 26. Uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, e ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e não resolveu o seu problema. Pelo contrário, só piorava. Mas foi quando ela encontrou Cristo Jesus, e apenas ao tocar das suas vestes, ela foi curada. João capítulo 5, o paralítico no tanque de Betesda. Vemos aqui uma superstição, uma idolatria, a qual muitos acreditavam que um tanque curava as pessoas. Um anjo descia do céu e curava aquelas pessoas, batendo nas águas. E nessa ilusão, 38 anos, aquele paralítico naquele tanque.
E Jesus chega nele e fala: levanta, toma o teu leito e anda. E a partir daquele momento ele recebeu o milagre dele.